Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu te mostrar uma coisa. Hebreus 9:12, eu comecei a falar esses dias, mas eu preciso que você preste bastante atenção. Por quê, pastor? Porque se você não prestar atenção na palavra, não tem como você compreender a maneira que as coisas no mundo espiritual funcionam. E se você não compreender, não tem jeito. Eu estava estudando hoje a Bíblia, eu estava vendo uma coisa magnífica, que a graça ela aumenta. A graça já é magnífica, mas ela aumenta. Aumenta, pastor, ela aumenta. Como que a graça aumenta? Ela aumenta quando aumenta o nosso entendimento. Se não aumentar o nosso entendimento, ela não aumenta para a gente. É conforme eu vou tendo mais entendimento que ela vai ficando maior para mim. No entendimento gigantesco, a graça é gigantesca para mim. O entendimento pequeno, curto, a graça é curta para mim. É tudo questão de conhecimento. Amém? Ajuda para mim lá. Cadê a tia da escolinha para ajudar, por favor? É isso. Em nome de Jesus. Você compreende o que eu estou falando? Tudo é questão de conhecimento, de entendimento. Se você não tiver conhecimento, se você não tiver entendimento, você não chega. O Senhor Deus, ele estava dizendo, o meu povo, é povo dele. É povo dele. Tem perecido por falta de... É povo dele. Está entendendo? Então nós precisamos. Eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, mas preciso ter entendimento para poder chegar nos lugares aonde Deus quer me levar. E Ele quer me levar a lugares, irmãos, maravilhosos, mas é preciso que eu pare para ter entendimento e conhecimento da palavra. A graça é magnífica, mas é preciso que você tenha entendimento para que ela possa aumentar. Está entendendo? Sim ou não? Vamos lá. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Eu comecei a falar essa semana. Quando Cristo veio e entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Olha só que ele conseguiu para mim e para você, a salvação eterna. Segue. O sangue de bodes e de touros e as cinzas de bezerro queimadas são espalhadas sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Segue. Se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Não vale nada, as cerimônias não valiam nada, pastor. Comparado à obra que foi feita, não vale nada. Você está compreendendo? Por quê, pastor? Porque elas serviam apenas para uma purificação exterior. O sangue de Cristo, a obra que ele foi feita, quando o Senhor Jesus ele veio fazer o papel de sacerdote, ele veio interceder, ele trouxe o sangue dele como sacrifício, como oferta. E o sangue dele nos limpa completamente por dentro, remove todo tipo de sujeira, todo tipo de imundícia, todo tipo de pecado. Você compreende? Sim ou não? Agora preste atenção no que eu vou te mostrar. No momento que você se entregou a Cristo, aceitou Ele como Senhor, entendeu a obra da redenção, aceitou Ele como Senhor e Salvador, esse poder magnífico do sangue de Cristo entrou dentro de nós e nos purificou, limpou o nosso espírito, a nossa alma, o nosso ser. Ficamos livres das marcas do pecado. Nos limpou completamente, ficamos alvos como a neve. Está entendendo ou não? Agora preste atenção. Pedro, primeira carta, capítulo 1, o verso é o 2. Olha só. Isso aqui já é uma revelação, preste atenção. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus. Primeiro eu quero que você entenda que você não está aqui porque você resolveu, estava passando e resolveu entrar.
Você está aqui porque Deus escolheu você. Há um propósito nessa escolha de Deus. Você está compreendendo? A Bíblia diz que não fomos nós quem nos escolhemos. Ele quem foi que nos escolheu. E há um propósito nessa escolha. Há um propósito. Há um porquê. E qual é o propósito, pastor? Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus. Preste atenção. E ficarem purificados pelo seu. Então você entendeu. O propósito é esse. Qual é o propósito? Que você sirva a Deus. Esse que é o grande problema da igreja de hoje. As pessoas não entenderam que o propósito é para servir a Deus. Elas querem ser servidas por Ele. As pessoas estão vindo à igreja para resolver seus problemas. Querem que Deus resolva o problema conjugal, quer que Deus resolva o problema familiar, quer que Deus resolva o problema de saúde, quer que Deus resolva isso, quer que Deus resolva o problema financeiro. Elas estão aqui, elas vêm para ser servidas por Deus, mas não é assim. Não é assim, o propósito não é esse. Eu já tenho procurado explicar para você que é consequência natural, irmãos. É dando que se, no momento que você começar a se entregar, a fazer aquilo que Deus quer, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, o restante vos será acrescentado, é consequência. Esses dias agora eu falei, nós estamos na contramão da vontade de Deus. E mais uma vez eu falo, estamos na contramão. A pessoa vem à igreja, ela quer para ser servida. Não aconteceu o que ela quer, ela para de vir à igreja. Por quê? Porque o que ela quer não está acontecendo. Sendo que, na verdade, o propósito de Deus não é para você servir você. É para você ser servido. É para você servir a Ele. E não você ser servido por Ele. O próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele veio para ser servo dos judeus. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio para servir a Deus. Nós temos que ter esse entendimento. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecer a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu. O sangue é que purifica, mas Ele não purificou para você se sujar novamente. Ele não purificou para mim me sujar novamente. Ele purificou para nós permanecermos limpos. Você está compreendendo o que eu estou falando? Para permanecermos limpos. Nós temos que ter esse entendimento conosco. Essa purificação não foi para mim voltar a ter as mesmas práticas, os mesmos comportamentos, os mesmos costumes que eu tinha antes. Ele nos chamou para andar em novidade de vida. Então Ele me limpou por dentro. E Ele quer que eu permaneça limpo. Agora, como é que isso acontece, pastor? Como é que eu vou permanecer limpo? Deixa eu terminar de ler o versículo. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz. Ele quer que você tenha mais e mais. A graça e também a paz que Deus tem para entregar para você. Mas para isso você tem que permanecer limpo. Segue comigo. Mateus, capítulo 15, versículo 10. Mateus é fácil, né? Primeiro livro do Novo Testamento. Presta atenção. E Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. É mais ou menos assim. Olha para mim aqui, presta atenção no que o pastor está falando aqui. É mais ou menos assim. Quando Jesus olhou aquela multidão atrás dele, ele falou: rapaz, eu estou vendo esse monte de gente atrás de mim. Eu acho que eles não entenderam nada. Por quê, pastor? Porque senão não teria essa multidão atrás de mim, se eles tivessem entendido. Eu acho que eles não entenderam. Quer ver? Você vai entender por que eu estou falando isso. E Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Segue. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Porque antes teve uma discussão que os discípulos de Jesus lavavam, comiam sem lavar a mão e tal. Aí Jesus chama eles e fala assim: vocês não estão entendendo nada, mas vocês vão entender. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa. Cuidado com as tuas palavras. Eu tenho falado com você. Eu tenho falado seriamente. Cuidado, irmãos. Irmão, dá uma olhada em Malaquias comigo. Malaquias capítulo 3, versículo 13 em diante.
Malaquias 3. Olha só, presta atenção. O Senhor diz: vocês falam mal de mim e andam perguntando: o que foi que falamos contra ti? Segue. Vocês dizem: não vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. Segue. É fácil notar que os orgulhosos são felizes e a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põem o Senhor à prova, eles não são castigados. Segue. Então, os que temiam o Senhor, falaram uns com os outros, e ele escutou com atenção o que eles estavam dizendo. Quem escutou? Deus. Irmão, ele está escutando. Quando você conversa com uma pessoa, ele está escutando o que você está falando. E muitas vezes você está falando mal dele. Que isso, pastor? Porque Deus não me ajuda. Porque nada dá certo para mim. Não adianta ir lá na igreja. Você está falando contra quem? Você está falando contra ele. Não é a intenção, pastor. Com intenção ou sem intenção, você está falando contra ele, irmão. Só que ele está escutando. Escuta, pastor, escuta. Você está igual aquele cidadão que a mulher dele falou: bem, você está indo fumar escondido no banheiro? Deus vê no banheiro. Deus vê no banheiro? Os olhos do Senhor estão sobre a terra. Ele sabe cada pensamento, cada intenção do meu pensamento. Ele vê que foi falado A, você fala A, B mais C. Quer dizer, você está mentindo, você está acrescentando, você está inventando. Ele está escutando, está vendo o que você está falando. Está vendo o que você está pensando. Você está se enganando. Volta lá, por favor. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Impuro em que sentido, pastor? Em pecado aos olhos de Deus. Não é um alimento que come. É o que ele estava explicando. Não é a maneira que come. Se come com a mão, se come com um garfo de ouro, de prata. Ou seja, aqueles rituais lá, ele falou: isso aí não importa nada. Não tem valor nenhum. Por quê, pastor? O que importa para Deus é o meu exterior. É o meu interior, não o meu exterior. Eu fico aqui, coloco uma gravata, tal, coloco um terno, fico bonito, aleluia, irmãos. Paz do Senhor. Irmão, nem vem com esse papo de paz do Senhor para mim. Nem vem. Normalmente quem vem com essa conversa de paz do Senhor é tudo falso crente, mentiroso. Que isso, pastor? É verdade. É verdade. A maioria, você olha, você vê no olho da pessoa, não tem compromisso nenhum com Deus, responsabilidade nenhuma com Deus. Depois vem a paz do Senhor. Paz do Senhor o quê? Irmão, vamos acordar. De que adianta eu estar com a aparência bonita e o meu interior todo podre, sujo, lascivo, enganador, mentiroso, rancoroso? Que adianta? Você não entendeu, não? O sangue de Cristo nos lava por dentro. E Ele quer que nós permaneçamos limpos por dentro. Você está compreendendo? Você está compreendendo? Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é o que pode tornar a pessoa impura. Segue. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse. O que é escandalizado, pastor? Ofendido. Eles ficaram ofendidos com o que Jesus falou. Tem gente que fica ofendido com a palavra. Por quê? Porque tocou na ferida. Aí ela se ofende. Em vez de se consertar, em vez de mudar o comportamento, em vez de se corrigir, fica ofendido, ofendida, magoada, magoado, chateado. Só que está achando que está ficando ofendido, magoado, chateado com um homem, mas na verdade se ofendendo com a verdade, com a palavra de Deus. Se escandalizando, se ofendendo com a verdade. Olha só o que o Senhor Jesus fala, segue. Jesus respondeu: toda planta que meu Pai, que está no céu, não plantou, será arrancada. Irmão, ele não plantou falsidade, ele não plantou engano, ele plantou a verdade. Toda pessoa, irmãos, que não faz parte do reino dos céus, só tem a aparência de quem pertence ao reino dos céus, não vai permanecer, vai ser arrancado por Deus. Você está compreendendo? Sim ou não? É coisa séria. Você sabe que às vezes eu tinha muita preocupação quando eu comecei. Ficava às vezes atrás das pessoas, com uma tristeza, com dó, porque eu sei que a pessoa ela vai passar a eternidade
em tormento. Vai passar. E ficava atrás, e procurava, aí tal, me preocupava. Um dia Deus falou comigo, se você ficar se importando em agradar o homem, você não vai conseguir me agradar. Falei, mas Deus, se você se preocupar em agradar o homem, você não vai conseguir se agradar. Me agradar. Aí que eu peguei uma forma de ditador por alguns, né? Segundo uma amiga minha aí, autoritário, né? Uma palmeirense de verde aí. Penso que eu não sei, que ela falou de que eu apesar de ser autoritário, autoritário, né? Mas não. É por quê, pastor? Porque a verdade chega e tem gente que se ofende com a verdade. A verdade ofende ela. Só que a verdade ela não tem o objetivo de te ofender. A verdade tem o objetivo de te salvar. Ele veio para salvar. Ele não veio para condenar. Ele veio para impedir que você se perca. Mas a pessoa não quer ouvir a verdade. Ela se ofende com a verdade. Não pode, ó. Jesus respondeu, toda planta que o meu pai, que está no céu, não plantou, será arrancada. Cuidado, irmão. Coisa séria isso aqui. Não brinca, não. Segue. Não se preocupe com os fariseus. Olha só. São guias cegos. Irmão, às vezes a pessoa fica ofendida como eu falo. Quando eu falo. Mas eu vou falar de novo. Você quer que eu minta para você? Procure outro lugar, porque eu não vou mentir. Por quê, pastor? Eu sou pregador da verdade. Eu não estou aqui para enganar você. Estou aqui para te falar a verdade, você gosta ou não gosta. Eu posso estar na tua casa e falar para você, se você não gostar, falar, pastor, vai embora da minha casa. Eu não quero o senhor aqui na minha casa. Eu saio, eu saio. A casa é tua, eu vou sair. Mas vou olhar para você e falar, você tem que tomar vergonha na cara, você vai para o inferno. Por quê, pastor? Porque é verdade. Você está compreendendo, sim ou não? Irmão, eu trabalho com o ser humano há mais de 30 anos. Acho que eu não conheço o ser humano? Eu sei como fazer uma pessoa gostar de mim. Eu sei. Só que eu não estou interessado no engano. Porque eu sei que um dia, irmão, eu vou estar diante do tribunal de Cristo. E eu sei que você vai estar também. Então você tem que abrir os teus olhos. Porque senão você pode se perder eternamente. Você acha que Deus não está vendo as tititi, as fofoquinhas, as conversinhas? Ele vê tudo que você fala, qualquer lugar. Ele vê os seus pensamentos. Ele vê a intenção agora. Ele está olhando a intenção do meu coração agora. Qual é o objetivo com essa mensagem que eu estou dando para você? Se é te ofender, se é desrespeitar alguém, se é te levar para a verdade. Ele está olhando. Por quê, pastor? Porque nada pode ser escondido dele. Você se engana se você acha que você pode ludibriar Deus. É um espírito de engano. Acorda. Não se preocupe com os fariseus. Por quê, pastor? Porque não adianta. Aquela pessoa que não quer obedecer, aquela pessoa que quer ser religiosa, porque o fariseu é símbolo de religioso. Quer ser religiosa, fazer o quê? Ela quer ser assim. Ela não quer mudar. Eu estava vendo hoje o Senhor Jesus, ele fala lá em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 10, ele fala sobre uma mulher que ele chama Jezabel. Ele fala que ele deu tempo a ela, para que ela se arrependesse, e ela não quis. Não quis. Deus dá tempo, mas a pessoa não quer. A pessoa não quer. Como que vai ajudar? Como é que ele vai ajudar uma pessoa que não quer? Não quer. Irmão, eu tenho que abrir o meu coração e abrir a mão da minha vida para fazer aquilo que Ele está mandando que eu faça. Eu não estou falando eu como pregador, não. Eu estou falando eu como pessoa que pertence a Ele. Você está entendendo? Sim ou não? Você viu qual foi o objetivo que Ele nos trouxe? Para servi-lo, para ser um povo dedicado a Ele. E um povo que permaneça limpo. Permaneça limpo. É coisa muito séria. Não se preocupe com os fariseus. São guias cegos. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo porque no buraco. Tem gente que vai atrás de quem está enganando. Ela quer o engano. Ela quer o engano. Ela quer. Só que os dois vão terminar no buraco. O caminho é a palavra, gente. Não tem jeito não, não tem outro jeito não. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém tem acesso a Ele se não for por mim.
Isso é em todos os níveis. Isso é na oração, isso é no meu dia a dia, isso é no meu comportamento, em todos os níveis. Nós temos que despertar. Segue. Então Pedro pediu, explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Olha o que Jesus falou para ele. Segue. Discípulo, hein? Andando junto com Jesus. Jesus disse, vocês também ainda não entenderam? Discípulo, junto, próximo. Tem pessoas que estão juntas, próximas a Jesus, e o entendimento dele não se abriu. Ainda não consegue enxergar. Irmão, mente. Estou te falando para não mentir. Isso vai destruir a tua vida. Destruir a tua vida. Não interessa se você vai tomar uma bronca, não interessa se o teu marido vai brigar com você, se tua mulher vai brigar com você. Não interessa, fale sempre a verdade. Nunca diga mentira. Nunca diga mentira. Nunca diga. É melhor você enfrentar um problema aqui agora do que ter que enfrentar um problema eterno, gente. Será que não dá para entender isso? Mas, pastor, se eu contar, o meu marido, ele me larga. É melhor ele te largar do que você ir para o inferno. E eu digo mais, hein? Se você tiver uma confiança em Deus, a Bíblia diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, verá. Ele não vai te largar. Então, você vai enfrentar uma batalha. Vai enfrentar sim. Vai enfrentar. Uma certa ocasião, uma pessoa me procurou, não precisa nem especular, não tem nada a ver com o Tatuapé, faz muito tempo, muito longe, me procurou e me dizendo que a esposa tinha traído ele. Ele falou, pastor, o que eu faço? Eu perdoo, eu largo ela. Eu falei, olha, presta atenção, eu não posso tomar decisão por você. Eu falei, mas se você perdoar, você vai sofrer. Se você largar, você vai sofrer. De qualquer maneira, você vai sofrer. Agora eu falei, você tem que escolher o sofrimento que você quer passar, porque de qualquer maneira você vai sofrer. Eu falei, você ama? Ele falou, eu amo. Eu falei, então, se sou eu e eu amo, eu enfrento o sofrimento da dor da traição, mas vou lutar e vou buscar reconciliação. Se eu amo, mas a confiança não existe mais, não tem como ser. Ou seja, eu consigo dar o perdão, mas não consigo mais que a confiança seja restaurada, então vou enfrentar a dor da separação. Porque sofrer vai sofrer. E glória a Deus, ele preferiu enfrentar a dor da reconciliação. E glória a Deus, e hoje vive feliz com a esposa. Deus restaurou o casamento, porque essa é a vontade de Deus, na verdade. Ou, normalmente alguém larga, separa por causa da dureza do coração, ou do um, do outro. O próprio Senhor Jesus disse isso. Moisés permitiu da carta de divórcio por causa da dureza do coração. Mas a vontade de Deus, apesar do erro, que o Senhor Deus abomina, adultério, a vontade de Deus é que haja um reparar, um perdoar, um restaurar. Essa é a vontade de Deus. Jesus disse, vocês também ainda não entenderam? Segue. O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Comeu, entra no estômago e sai pelo ventre. No máximo que você pode ter uma diarreia. É o que ele está falando. Você está compreendendo? Agora segue. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura. Impura de que maneira, pastor? Impura no sentido de ficar suja aos olhos de Deus. No sentido de ficar em posição pecaminosa. Olha a seriedade disso aqui, ó. Segue. Porque é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e Você tem que proteger isso aqui, ó. Você tem que manter-se limpo por dentro. Você compreende o que eu estou falando? O sangue de Jesus, ele veio e te limpou por dentro. E agora você tem que manter limpo o teu interior. Porque senão, no teu interior, vai gerar tudo isso aqui, ó. Porque é do coração que vem os maus. Você vai começar a ter maus pensamentos. Os crimes de morte. No coração surgiu a tristeza. Da tristeza virou rancor. Do rancor virou raiva. Da raiva virou ódio. A ponto de tirar a vida da pessoa. Ele está explicando isso.
É aqui do coração. Você está compreendendo, sim ou não? É coisa muito séria. Porque é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos e as mentiras e as calúnias. Cuidado, nós temos que manter o coração puro. Agora, como manter o coração puro, pastor? Como que eu faço para manter o coração puro? Preste atenção. Vamos lá. Mateus, capítulo 16. Isso aqui são coisas que contaminam. Com coisas que contaminam. Eu vou mostrar a você como manter o coração puro daqui a pouquinho. São coisas que contaminam. Preste atenção. 16:5. Ó. Olha só. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Segue. E Jesus disse: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos saduceus. Segue. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não trouxemos pão? Segue. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Irmão, tem gente que fica preocupada discutindo porque está sem isso, está sem aquilo. Olha o que ele falou. Como é pequena a fé de vocês. Por que ele fala isso? Porque é pequena a fé de vocês. Irmão, quantas vezes você viu Deus te livrar? Quantas vezes você viu Deus te socorrer? Quantas vezes você viu Deus abrindo porta? Olha quem você era, olha onde Deus te levou. O que você tinha, olha o que você tem. E ainda fica preocupado, e ainda fica discutindo, e às vezes falando que está passando por isso, passando por aquilo, que está apertado, que esse mês está complicado, não sei o quê. Oxa, o que Deus já fez por você? É o que ele está falando aqui, quer ver? Continua. Segue. Ainda não entenderam? Não lembro dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Segue. E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Segue. Já fez tanta coisa. Não consegue confiar nesse Deus que já fez maravilhas na tua vida? Não entendeu ainda que você não deve se preocupar com nada? Mas você deve apresentar a Ele em oração as tuas necessidades? Aí fica aí cabisbaixo. Não sei o que eu faço. Tenho boleto para pagar. Ai, meu Deus. Eu sou Joaquim. Ah, irmão. Está de brincadeira? O Deus que me deu pão ontem, me dá pão hoje. O Deus que me deu pão hoje, me dá pão amanhã. Oxe. Servir ao Senhor com alegria. Confia nele. Confia nele. Nós não podemos ter uma fé pequenina. Sabe o que acontece, irmão? O Senhor Deus vem e coloca a gente numa situação que nós gostamos, nos sentimos confortáveis. Aí depois o medo de perder aquela posição faz que nosso coração desconfie de Deus. Mas não foi Ele que me colocou lá, gente. Poxa. Tenho que confiar nesse Deus. Amém? Vocês não entendem? Não entendem que eu não estou falando a respeito de pão? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Segue. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tinham que cuidar com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus. Irmão, eu já tenho falado. Tem gente que fica na internet buscando isso, buscando aquilo, buscando aquilo, buscando aquilo. Quem não tem entendimento nenhum, mas ele vai se enchendo daquela porcaria, daquele monte de entendimento errado, e depois fica aí perturbado. Aí depois fica aí sofrendo. Tem gente que fica aí dando ouvido para os outros, conversa fiada. Depois fica aí sofrendo. Por quê? Está enchendo o coração de sujeira. Está enchendo o coração daquilo que não se deve. E aí, pastor? E aí depois vai ter problema. Você não viu agora que é do coração que surge a destruição na vida do homem? É do coração que surge a destruição. É do coração. Eu me lembro de um senhor, e eu aluguei o salão dele, para nós colocarmos uma igreja nossa, não vou falar o local, já abri tantas, nego não vai saber, conseguir identificar. E eu me lembro, e eu estou assinando o contrato com ele, tal, ele vem para mim e fala assim: pastor,
faz favorzinho para mim. Eu falei, claro, o que o senhor deseja? Ele falou assim, eu queria que o senhor rezasse pela alma de uma pessoa. Eu falei, como assim? Pastor, há tanto tempo atrás, assim, eu estava jogando bilhar no bar, perto da minha casa. Aí, um rapaz mais forte, grande, vem, começa a discutir comigo. Vem, me empurra para fora do bar, me bate, catou minha cara, roxou no chão, colocou na água da sarjeta e quase me afogando ali. Quando eu ia levantar, ele veio, pastor, para finalizar, e chutou minhas nádegas. Eu saí catando um cavaco e tal. E eu fui para casa humilhado. Fui para casa indignado. E aí, conforme eu estou andando, aquela coisa foi crescendo, aquela raiva, aquele negócio, eu lembrando da humilhação, as pessoas rindo, e ele me batendo. Eu fui lembrando. O coração dele estava assim, enchendo. Aí, pastor, cheguei em casa, pensei. Falou, vou acabar com esse machão agora. Foi lá, catou o revólver, fui lá e dei 3 tiros no peito dele, pastor. Pastor, eu atirei, matei. Não vou falar para o senhor. Fui preso. Fiquei preso. Ele falou lá a quantidade de tempo, não me lembro agora. Falou, pastor, em outras palavras, cada minuto que eu fiquei, eu merecia. Eu merecia. Me arrependo até hoje ter matado ele, pastor. E me preocupa demais. Quero que o senhor faz uma oração, eu quero que o senhor reza pela alma dele, para Deus colocar ele no bom lugar, porque eu matei. Mas por que isso? Satanás encheu o coração dele. É do coração, irmão. É do coração. E você fica, às vezes, ouvindo, vendo, conversando, enchendo o teu coração. Às vezes, vê só um pedacinho do quadro, tira as suas conclusões e enche o seu cuidado. Toma cuidado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. E não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Outra, NVI. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons. Nova Almeida atualizada. Não se engane, as más companhias corrompem os bons. Almeida atualizada. Não se engane, as más, como é que é? Conversações corrompem os bons. Por quê? Porque com más companhias é uma conversa torta, irmão. Conversa que não vai ser boa. Por isso que eu não me envolvo com falso crente. Não me envolvo. O Senhor Jesus falou, esquece eles. São guias de cegos. Cego que guia outros cegos, 2 caem no abismo. Eu não me envolvo com falso crente. Eu posso gostar da pessoa. Se eu perceber que é falso crente, eu vou me afastar. Por quê, pastor? Porque eu não me envolvo com falso crente, com mentiroso, com desonesto, com fofoqueiro. Ou é, ou não é. Sim. Ou é luz ou é trevas, irmão. Você está compreendendo? Nós temos que manter o nosso interior limpo. E qual é a maneira de manter, pastor? Vamos lá. Salmo 119, versículo 11. Guardo a tua palavra no meu, para não pecar. É a única maneira de você manter o teu coração limpo. Puro como o sangue de Jesus deixou. É mantendo a palavra dentro de você. E não aceitando outra coisa a não ser a palavra. Você está compreendendo, sim ou não? Irmão, ouviu isso? Eu nem paro. Estou sendo sincero com você, sem hipocrisia. Começou uma conversa torta, falou, não quero saber desse papo não. Não interessa quem seja. Pode ser meu pai, minha mãe, minha avó, meu irmão, meu filho, minha esposa, quem for. Vou parar. Estou sentindo diabo nessa conversa. Vamos parar. Já corta logo. Por quê, pastor? Irmão, só com a palavra dentro de você é que você vai conseguir manter seu coração limpo. Senão, não vai. Você está compreendendo? Senão, não vai. Olha só, preste atenção. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Não fiquem irritados uns com os outros
E perdoe uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou você, perdoe um aos outros. Uns. A pessoa te magoou? Te ofendeu? Te chateou? O que está mandando você fazer? Então por que é que está magoada? Por que é que está chateada? Por que é que está olhando torto para o irmão, para a irmã? Não aceita. Já vai embora. Eu não permito você no meu coração. Eu não aceito você no meu coração. O Senhor Deus, Ele diz que eu devo perdoar. Em oração, já estou perdoando ela. Se ela teve maldade, não teve maldade, eu estou perdoando ela em nome de Jesus Cristo. E se ela teve maldade, que Deus perdoe ela, porque eu já estou perdoando. E não é porque ela foi usada por você que eu vou permitir que você me use. Você está compreendendo o que eu estou falando? Senão você não vai conseguir manter o seu coração limpo. É só com a palavra. É medo. O que a Bíblia diz? Não temas, porque eu sou. Ué, como é que você vai deixar o diabo ficar te colocando medo? Você não tem que deixar. Isaías 41:10. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte. É o que ele disse. Confia nele. Confia nele. Irmãos, eu tenho explicado para você. Se o diabo te ameaça, não se importa com ele. Não se importa com ele. Ele não tem poder para tocar na tua vida, a não ser que você esteja no pecado. Aí é outra história. Você pertence a ele. Você é mentirosa, você se prostitui, você rouba, você engana, você fala palavrão, vive com rancor no coração. Você está andando nas trevas. Aí é outra história. Você está compreendendo? Agora você anda na palavra? Ando. Acabou. Não temas. Não temas. É que eu fiz um dia que você fez, passou. Você fez, passou. Olha para frente. Você está entendendo? Olha para frente. Esse negócio de ficar olhando para o passado, esse negócio de quem gosta de coisa de passado é museu. Olha para frente. Passou, passou. Roubei, matei, adulterei, prostituí, vendi meu corpo, fiz 30 abortos. Esquece. Na verdade, é você que fica trazendo essa sujeirada de volta para a sua vida e fica achando que os outros, inclusive, ficam pensando de você isso. É você que não esquece o que aconteceu. É você que não esquece o que aconteceu. É igual o homem traído ou a mulher traída, vira e mexe, está lá. Você me traiu. Não deixa o cara esquecer o que ele fez. Você que não deixa. Por isso o problema no teu casamento. Você não deixa ele esquecer. Você não deixa ela esquecer. Por isso o problema no casamento não acaba nunca. Você fica trazendo esse demônio sempre para o meio do casamento. Passou, acabou. Ontem foi ontem, hoje é hoje. Ontem eu menti, hoje não minto mais. Ontem eu vendi o corpo de dinheiro, hoje eu não vendo mais. Ontem eu fazia assalto a banco, hoje eu não faço mais. Ontem eu era matador de aluguel, hoje eu não sou mais. O que importa não é o que você era, o que você é. Como é a tua vida com Deus hoje, é o que importa. O Senhor Jesus tirou 7 demônios de uma mulher que era prostituta. Vendia o corpo por dinheiro, o nome dela era Maria Madalena. Ele apareceu para ela. A primeira vez foi para ela. Foi para a primeira pessoa que ele falou, foi com ela. Ela foi a primeira pessoa a pregar o evangelho depois da ressurreição. Por quê? Porque aquela mulher estava morta. Hoje tinha uma outra mulher, uma livre de demônios, que andava de acordo com a orientação da vontade de Deus. Tem pessoas que não ficam nunca livre do demônio e nunca vai ficar livre do demônio, porque ela não acredita em Deus. Ela cata o passado dela o tempo todo, fica ali olhando para ele, cheirando aquela porcaria sujeirada lá, em vez de deixar o passado no passado. O apóstolo Paulo falou: uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam. Passou. O que importa é o agora. Tem gente que tudo que o pastor fala é para eles, é por causa deles. É um demônio do engano que anda com a pessoa. Ela leva assim tudo para o parâmetro pessoal. Está falando de mim. Está falando de mim. Alguém deve ter falado para ele. Só pode. Está me acusando. Outro dia eu falei para uma amiga minha, eu falei: acho que Deus não está aqui no nosso meio. Não, tem que parar com esse negócio. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. O quê? A perfeição. Porém, uma coisa faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço
para o que está. Irmão, se eu ficar olhando para trás, irmão, eu não vou conseguir viver. Não vou conseguir viver. Já fiz tanta coisa que eu não deveria fazer. Já fez, pastor, muita. Outro dia alguém veio falar para mim, pastor, como é que o senhor vivia? Como é que o senhor fazia? Eu falei, em outras palavras, não falei porque gosto muito. Mas era para falar, não te interessa, vai cuidar da tua vida. Por quê? Porque o passado não me interessa. O que me interessa é hoje. Eu sou um homem de Deus. Ando em santidade. Respeito a palavra. Amém. Irmão, é isso que você tem que olhar, é isso que você tem que fazer. Bola para frente. Por que você não conta o que Deus está fazendo através de você para as pessoas? O que Deus fez em você? Não, mas se eu falar, as pessoas... Ué, você tem que contar o que Deus está fazendo agora. Amém? Como é que está agora? O que Deus fez ontem, fez ontem. Eu quero saber o que Ele fez hoje. Se Ele mesmo me ensinou que eu devorar todos os dias, é porque o que eu fiz ontem, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que eu fiz ontem não serve. Eu tenho que fazer tudo de novo hoje. Então, da mesma maneira, o erro de ontem não existe. O que importa, o que eu estou fazendo hoje. É agora. Irmão, nós temos que despertar. Nós temos que despertar. Senão, nós vamos permitir que Satanás enche o nosso coração. E nós vamos nos sujar. E é por isso que você vê pessoas que um dia foram iluminadas, voltando a práticas que existiam antes de conhecer a palavra. Por quê, pastor? Porque não se mantiveram limpas interiormente. Irmãos, eu coloquei uma coisa dentro de mim, eu não olho para ninguém, eu só olho para Cristo. Só olho para Cristo. Como pregador, eu ensino, oriento, mostro, mas eu não fico olhando a vida de ninguém, porque eu aprendi que não tenho que ser juiz de ninguém. Eu aprendi que eu não tenho que controlar a vida de ninguém. Então, eu não fico olhando para ninguém, eu olho para frente, eu olho para Jesus. Não interessa se é amigo de ministério, colega de ministério, não interessa se é membro, não interessa se está debaixo de minha autoridade espiritual, eu não vou ficar julgando. Eu olho para frente, para Jesus, só. Por quê, pastor? A pessoa que te alegra, ela pode te decepcionar. Agora, Cristo nunca vai te decepcionar. Nunca. Então, olho para Ele. Amém? Amém? Eu olho, sim, para as coisas boas. Tem pessoas que me inspiram. Me inspira. Me dá vontade de ser mais de Deus. Eu fico vendo dedicação, eu fico vendo esforço de algumas pessoas, eu fico inspirado com elas. E isso deve olhar. As coisas boas nós devemos olhar. Agora, as coisas ruins, não. Amém? E nunca julgar ninguém. Nunca. Não julgue, você não sabe o que passa dentro da pessoa. É só Deus que sabe. Só Deus. Então deixa Ele cuidar. A Bíblia diz que Deus é quem faz as leis e Ele é o juiz. Eu não tenho direito de julgar. É o que a Bíblia diz. Amém? Vamos orar? Você em casa, forte abraço. Mantenha o seu coração limpo. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.